Cada dia é novo a despertar. Quantos sonhos cabem no olhar? Da dor gerar a vida, da luta esperança, da angústia confiança em quem nos guarda. Bom dia, família CV. Espero que você possa estar bem, que a sua família esteja bem. E eu quero muito, é a oração do meu coração, que Deus envolva você, a sua família, todos nós, num plástico bolha, até toda essa maluquice passar. Que essa pandemia possa ir embora o mais rápido possível, para que a gente possa retomar a nossa rotina no teatro, podendo estar junto, se abraçando e convivendo junto, que é o que a gente gosta de fazer. Mas infelizmente agora não é o momento ainda, então a gente segue por aqui respeitando o tempo e aguardando que as coisas aconteçam e melhorem. E para algumas pessoas da comunidade viva principalmente, e familiares nossos, né, pessoas que estão ao nosso redor, que estão em situação difícil, principalmente de saúde, eu quero te dizer que a gente tem orado por você. Na comunidade viva, no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem se sensibilizado, tentado ajudar uns aos outros para que, de alguma maneira, você seja curado, para que de alguma maneira o seu possa ser restaurado, tá bom? Fisicamente, todo o seu corpo e essa saúde restaurada. Essa é a nossa oração como comunidade viva. Eu não podia iniciar esse nosso bate-papo aqui antes de deixar isso muito claro, tá? Você não está sozinho, tá bom? Bem, hoje é o nosso terceiro episódio da série Lockdown, que nada mais é do que o que a gente está vivendo aqui. E hoje a gente vai falar sobre pessoas e estruturas. E quando eu estava pensando sobre esse tema, pessoas e estruturas, veio na minha cabeça uma história até interessante, que eu vivi há aproximadamente 3 anos, quando eu estava dando aula para o Ensino Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. E eu estava dando aula numa escola, uma escola muito querida no meu coração, e eu estava dando aula de regra de 3 composta. E expliquei toda a forma, como é que funcionava e tal, para os alunos conseguirem entender e aplicar aquilo, e conseguirem acertar as questões. Apresentei e passei algumas tarefas. Beleza. Depois de um tempo, perguntei quem tinha terminado, a maioria já tinha terminado. Vamos então corrigir, né? Passei o gabarito para saber quem tinha acertado ou não. E alguns acertaram, outros erraram, o que é normal, comum. E aí eu resolvi a questão no quadro. Depois que eu resolvi a questão no quadro, um aluno levantou a mão e falou: professor, eu acertei a questão, cheguei ao mesmo resultado do senhor, mas eu fiz de outra maneira. Eu fiquei curioso e fui até a mesa dele para eu ver como é que ele tinha resolvido a questão. Vai que, sei lá, o cara deu uma roubadinha aqui, ou bruxaria, né? Chegou a ter resultado, vamos lá ver que parada é essa. Beleza. Cheguei lá e fui verificar. E de fato ele acertou a questão e ele fez um caminho bem interessante, que era válido e lógico. Ele não tinha roubado. E eu falei: cara, tá correto, você acertou, pô, parabéns, muito legal essa maneira como você fez aqui, gostei. E ele falou: mas professor, eu fiz diferente do senhor, ainda assim tá certo? Eu falei: cara, tá certo sim. E dei um exemplo para ele. Eu perguntei: quantos anos você tem? Ele falou: 13. Eu falei: beleza. Quanto é que é 20 menos 7? Aí ele: 13. Oh, perfeito. Quanto é que é 10 mais 3? Aí ele: 13. Eu falei: tá vendo? A gente chegou pelo menos de 2 maneiras diferentes ao mesmo lugar. Tem infinitas maneiras de achar o número 13, né? Mas pelo menos 2 a gente já sabe achar. Então, para você saber que mesmo a gente colocando uma fórmula, uma estrutura pronta, ainda assim tem outras maneiras de chegar até esse denominador. E aí ele entendeu aquilo e foi bacana porque foi uma lição para ele e para mim também.
E quando a gente vem para a nossa vida e olha como a gente analisa as estruturas, a gente tem que entender por que essas estruturas estão ali. E aí a gente olhando para a Bíblia, ela nos ensina muitas coisas a respeito disso. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, que é o nosso manual de vida, é o nosso livro de fé e prática, né? Fé porque a gente acredita em tudo que está aqui. E prática porque a gente se esforça diariamente, um dia de cada vez, para praticar as coisas que a gente lê e aprende na Bíblia. Então esse é o nosso manual de vida. Êxodo 20, versículos de 8 a 11. Para quem já é rato de igreja, sabe que Êxodo 20 está falando dos 10 mandamentos, né? Então, abre lá, por favor, em Êxodo 20, versículos de 8 a 11. Vamos lá. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Versículo 9. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Versículo 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O que eu acho muito interessante dessa história, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o lance de guardar o sábado. E eu abri a versão da Bíblia em inglês, só para eu ver como é que estaria escrito lá, né? Eu confesso que eu estava curioso para saber se lá estava escrito sábado em inglês, né? Saturday. E eu olhei e vi que não estava escrito sabá. Aí eu, sabá eu sei o que significa. Sabá significa dia de descanso. Mas eu confesso que eu pesquisei para ter certeza. Pesquisado, tá seguro, sabá significa dia de descanso. Por isso que às vezes a gente fala, vamos tirar um ano sabático, né? Um ano de descanso, um ano fora dessa rotina. Beleza. Então aqui, nesse texto, Deus está falando exatamente o seguinte. É importante que você tire um tempo de descanso. Se a gente parar para pensar, lá no episódio da desobediência, lá do início de Gênesis, quando o casal desobedece, e assim eles são tirados do Éden, e Deus fala uma coisa para o homem ali. Ele fala assim, para você se sustentar, a partir de agora, você vai ter que suar. O seu sustento vai vir do suor do seu rosto. Nesse momento, Deus não institui assim, você vai ter 40 horas de jornada semanal, ou você vai ter 8 horas de trabalho por dia, sendo que você vai tirar 1 hora de almoço, ou não tem essa conversa. A conversa é, para você se sustentar, você vai ter que trabalhar. E é isso. Essa é a conversa. Logo em seguida, Deus instrui, porque Deus sabe que Deus já conhecia o nosso burnout, né, o burnout, lá desde o início. Ele sabia que se o homem trabalhasse, ele iria quebrar 1 hora. E ele se colocou como exemplo. Ele falou o seguinte, eu, o próprio Deus, trabalhei 6 dias e descansei 1. Deus provavelmente não iria quebrar, mas ele fez isso até de maneira didática para nos ensinar que é importante tirar um tempo de descanso. Perfeito. A partir do momento que a gente entende esse conceito, eu falo assim, cara, entendi. Então eu entendi que eu não posso trabalhar de maneira sequencial, sem parar, porque eu vou quebrar, certo? Esse é o conceito. Aí eu vou criar uma estrutura para eu poder me proteger desse conceito, certo? Me proteger de maneira defensiva mesmo, né? Eu quero me defender do perigo que esse conceito me apresenta. Ok. A gente cria estrutura. Aí vem algumas leis, vem algumas coisas, né, que nos protege, que não permite que a gente trabalhe 24 horas por dia, e está tudo certo. Excelente. Então a gente cria estruturas para proteger as pessoas, porque se as pessoas trabalharem diretamente, elas vão quebrar. Então a estrutura serve às pessoas. Isso está claro para você? Beleza, vamos caminhar então. Vamos lá para Mateus 12, versículos de 1 a 7. Então Mateus 12, de 1 a 7. Versículo 1. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Os fariseus eram um grupo político-religioso que ficavam questionando o tempo todo Jesus. Versículo 3. Ele respondeu, Jesus. No caso, Jesus respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença,
o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Esses pães da presença eram pães que eram oferecidos e somente os sacerdotes, né, podiam comer. Versículo 5. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia, contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior que o templo. Isso é Jesus falando. Versículo 7. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocente, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Cristo está falando aqui, Jesus ainda, né? Ele se torna o Cristo quando ele morre e ressuscita. Ele prova que é o Cristo, na verdade. Ele já era o Cristo, né? Mas aqui Jesus está dizendo assim, o Filho do Homem, ou seja, eu próprio, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou maior que o sábado. Já vamos falar sobre isso. Versículo 9. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Versículo 11. Ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. E ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabe o que eu fico mais impactado nessa história? Pelo seguinte, no primeiro versículo, o versículo começa assim. Naquela ocasião, Jesus parou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome. A primeira pergunta que os fariseus deveriam ter feito, que um ser humano deveria ter feito a Jesus era, Jesus, teus discípulos estão com fome? Porque eu percebi que eles estão comendo ali, eles estão com fome. Em nenhum momento eles se preocuparam com isso. Sabe por quê? Porque eles estavam olhando para a estrutura. E, no meu entendimento, eles não entendiam o porquê que essa estrutura estava ali. Quando você fica preso à estrutura, você não entende o conceito. O conceito é o seguinte, precisa existir um dia de descanso. Nesse contexto aqui eu estou falando, tá? Precisa existir um dia de descanso. E ele preso à estrutura, ele está pensando assim, ele não pode comer hoje, ele não pode fazer a colheita aqui de espigas, porque hoje é o dia reservado para isso. E eu não estou nem entrando no mérito aqui de o que pode e o que não pode dentro da religião judaica. Eu estou falando só o que a gente tem como amostra desse texto. Qual o conceito aqui? O conceito é que precisa existir um dia de descanso. Esse é o conceito. Uma estrutura foi montada a partir disso, mas quando você olha para a estrutura, você esquece o conceito. E quando você esquece o conceito, você nem se dá conta das necessidades humanas básicas, como, por exemplo, a fome. O versículo inicia dizendo, Mateus relata que os discípulos estavam com fome. E os fariseus não tiveram a sensibilidade de fazer essa pergunta tão simples para Jesus. Eu fico, às vezes, me perguntando o que precisa acontecer para que eu e você possamos dar um passo atrás na estrutura e entender o conceito de por que essa estrutura está ali. Eu tenho certeza que quando a gente começar a entender isso, a gente vai perceber que essa estrutura tem que sempre servir as pessoas. E todo momento que esses dois organismos estiverem em choque, a gente não vai ter dificuldade para escolher entre um e outro, porque a gente entendeu o conceito. Eu vou te contar uma história. Imagina que existia um segmento, vou chamar de segmento religioso. Um segmento religioso em um país. E esse segmento estava difundido por aquele país. E de repente um líder de sua família estava em uma determinada região daquele país e eles foram transladados, foram movidos para uma outra região do país. E começaram ali a fazer o trabalho para ajudar a difundir aquela religião. E esse líder, ele começou a ser muito bem sucedido, né, nesse trabalho. E ele começou a bombar, e ele começou a arrebentar, e ele mandava muito bem. Era um cara extremamente inteligente, um cara admirável, e ele estava voando, decolando. Só que em algum momento, essa família, né, que estava envolvida nesse trabalho, teve algum desequilíbrio. Assim como a minha família tem, sabe? Como a sua também tem. Então, eles também passaram por isso. E esse líder foi trazido, ele e a sua família foram trazidos para a região de origem deles e foram ali cuidados.
Depois que tudo foi cuidado e restaurado, eles estavam prontos para voltarem à ativa. Só que esse segmento religioso olhou para eles e falou, não, vocês não estão aptos para voltar não, porque vocês ficaram praticamente desabilitados, né, depois do desequilíbrio que vocês tiveram na outra região. E eles, cara, a gente foi restaurado, Deus cuidou da gente, né, e tá tudo certo. Mas vocês não, deixa eu botar esse rótulo aqui em vocês, porque vocês não estão prontos não. E pela primeira vez, talvez, esse líder e a sua família tenha sentido o desamor desse segmento religioso. Teve um livro que alguns homens da CV leram, tive o privilégio de fazer parte desse grupo, que o livro é O Segredo de Todos os Homens. O Conflito Secreto de Todos os Homens. Esse é o livro. E nesse livro diz o seguinte, que a igreja é o único exército que atira nos seus próprios soldados. E nessa história que eu estou te contando, esse segmento religioso, que era a igreja, bateu nesse líder. E esse líder sentiu a pancada. Ele e a sua família. E por uma inspiração divina, eles pensaram o seguinte, precisa existir um espaço onde qualquer pecador, como aqui em casa e aí na sua casa tem pecadores, né? Eu e você, precisa existir um espaço onde essa galera, esse grupo de pecadores, esse grupo de pessoas que têm desequilíbrios em suas vidas, possam ter a oportunidade de ter acesso a Deus. E assim nasceu a Comunidade Viva. Então, se você não sabia a história da CV, essa é a história da Comunidade Viva. A Comunidade Viva existe para que qualquer pecador possa ter acesso direto a Cristo. É só para isso. E tudo que a gente faz é para promover isso. E nessa promoção, a gente vai cumprindo um dos nossos objetivos, que é não atrapalhar no encontro entre o pecador e Cristo. Na verdade, a gente não atrapalha e encoraja para que isso aconteça, andando um dia de cada vez, caminhando do ponto A para o ponto B. É para isso que a gente está aqui. E um dos princípios da Comunidade Viva é cuidar das pessoas. E sobre esse ponto, tem um jovem na CV, o nome dele é Mário. Todos nós conhecemos o Seu Mário. O Seu Mário ele me liga semanalmente. Quase toda semana eu recebo uma ligação do Seu Mário. Talvez você também receba essa ligação. Ele sempre pergunta, como é que você tá, Magno? Tudo bem? Você tá bem? Como é que tá minha pretinha? Ela tá bem? E logo em seguida ele começa a me contar umas coisas que ele tem vivido com Cristo. E é incrível, porque o Seu Mário, ele me evangeliza. Eu sou energizado semanalmente pelas experiências que o Seu Mário tem vivido com o Criador dele. Isso é impressionante. E o que eu acho mais impressionante disso tudo é que o Seu Mário faz isso de maneira orgânica, espontânea. Ele nunca falou assim, Magno, tem um projeto aqui chamado Viva Call. E aí a gente traz uma galera, coloca um líder, e aí a gente monta uma escala, e essa escala vai ligar para várias pessoas na Comunidade Viva, e assim todo mundo vai se sentir cuidado. Essa estrutura seria espetacular. Embora eu acredite que, infelizmente e provavelmente, depois de 2, 3 meses, existiria algum furo na escala, alguém esqueceu e tal, isso acontece, e uma pessoa que não teria sido cuidada, e a gente talvez começasse a ter problemas com voluntários, porque a gente estava atento à estrutura e não no conceito. E o Seu Mário tem feito isso de maneira orgânica, espontânea, porque o Seu Mário entendeu o conceito de cuidar de pessoas. E algumas pessoas da CV já fazem isso há muito tempo. Só que a notícia ruim é que elas estão ficando cansadas. Então, se você que chegou na Comunidade Viva e de alguma maneira você foi cuidado, primeiro, se você não foi cuidado, eu te peço perdão, foi uma desatenção nossa. Mas se você foi cuidado e você já está há um bom tempo no soro, eu te convido de coração a que você retire o teu acesso e coloque em outras pessoas. E comece a cuidar de pessoas. Um dos princípios da nossa comunidade é cuidar de pessoas. E a gente não precisa de uma estrutura para fazer isso. Se a gente tiver uma estrutura para fazer isso, é maravilhoso. Mas fazer isso de maneira espontânea e orgânica é fundamental. Independente da estrutura, a gente pode criar um Viva Call e fazer isso, não tem problema. Mas mesmo sem fazer parte do Viva Call da vida, eu preciso me importar com as pessoas. Se eu não faço isso, eu não entendi o princípio da Comunidade Viva. Eu não entendi o que Cristo me ensinou. Então, para terminar esse nosso bate-papo dessa manhã, eu quero trazer uma reflexão, uma frase, na verdade, de um camarada chamado Aristóteles. Você já ouviu falar no Aristóteles? Eu vou te dar até um bizu.
para a gente que se confunde, né, sobre Aristóteles, Platão e Sócrates, decora assim, ó, SPA, beleza? Sócrates, Platão, Aristóteles. Essa é a ordem de cronologia. Aristóteles, ele falou o seguinte: o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. A minha oração nessa manhã é para que todos nós possamos ter um momento de reflexão sobre como a gente tem pesado essa balança de pessoas e estruturas. E eu queria te reafirmar que tanto Cristo Jesus como a comunidade viva, que é seguidora dele, acreditam que pessoas são mais importantes que estruturas. E como é que a gente faz isso de maneira prática? Como o seu Mário, mandando mensagem para pessoas, ligando para pessoas, perguntando como elas estão, quais são as necessidades dela, mesmo que talvez eu não consiga atendê-las, mas encorajando, mostrando às pessoas que a gente está ali, está próximo delas. O meu desejo é que a gente possa ter uma comunidade totalmente orgânica, de maneira que seja conhecida por um local onde nós cuidamos de pessoas. A oração dessa manhã é que para que eu e você possamos ter essa consciência do princípio, do porquê estamos aqui. Aquele mesmo princípio que aquele líder sofreu lá atrás, quando ele experimentou o desamor dos seus e disse: precisa existir um lugar onde qualquer pecador tenha acesso a Cristo. Nós estamos aqui para ser esse lugar, e esse lugar não faz sentido se ele não se importar com pessoas. Que Deus abençoe você, que Deus continue abençoando a sua saúde, a saúde das suas famílias, e que Ele possa te dar um restante de domingo debaixo da proteção dEle. Em nome de Jesus. Amém.